No início da sessão de hoje, o tema que permeou o debate no Senado foi em relação à apresentação da defesa do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, em relação ao processo de impeachment que tramita na Câmara dos Deputados em relação à presidente Dilma Rousseff. Alguns chegaram a se impressionar com a conhecida eloquência e o inegável talento que possui o advogado-geral da União, ex-ministro da Justiça, ex-deputado José Eduardo Cardoso, que com recursos retóricos tentou fazer aquilo que é simplesmente impossível de ser feito: defender o indefensável. A prática do crime de responsabilidade por parte da presidente Dilma ocorreu não apenas nos pontos já levantados na representação feita pelo doutor Hélio Bicudo, doutor Miguel Reale e pela doutora Janaína Pascoal, mas numa ação delituosa ininterrupta. Os crimes de responsabilidades continuam sendo praticados pela presidente Dilma Rousseff. O governo que entrou em colapso, que apresenta falência múltipla, que não consegue mais responder a desafios mínimos de quem tem a responsabilidade de conduzir os destinos de um país, não tem outra preocupação, não tem outra agenda a não ser a tentativa de comprar votos na Câmara dos Deputados para tentar escapar de uma punição que é determinada pela Constituição Federal. Sim, é a Constituição do Brasil que determina que, nos casos da prática de crime de responsabilidade, o presidente da República seja afastado de suas funções. E repito e insisto, não são apenas as já famosas pedaladas fiscais, que eu traduzo para quem não consegue compreender bem o que vem a ser essas pedaladas. As pedaladas nada mais são do que a consequência direta daquilo que tem atingido o povo brasileiro com o desemprego, com a volta da inflação. E não me venham com o discurso do que todos os governos fizeram. Eu vou pedir aqui, apenas para mostrar à TV Senado este gráfico. Se a TV conseguir fazer aqui uma aproximação neste gráfico, naquela câmera de lá, eu vou pedir que possam fazer, que mostra bem o saldo dos governos junto à Caixa Econômica Federal. Então vejam isso a partir do ano de 2004. Observem que os saldos da Caixa Econômica são praticamente estáveis até que chega em 2014 e vem esse movimento brusco que o gráfico por si só revela. Aí está a pedalada fiscal. O governo, não tendo receita para manter determinado nível de despesa, por força das eleições, basta verificar o desempenho financeiro de programas como o Seguro Defeso, que dobrou de tamanho na eleição, e ainda hoje os pescadores do Brasil aguardam a retomada do Seguro Defeso, que o governo, de forma desleal e covarde, suspendeu, atribuindo fraudes que poderiam existir no programa do Seguro Defeso. E os pescadores do Brasil não podem ser punidos por eventuais fraudes praticadas no programa. Aconteceu da mesma forma com o FIES, que dobrou de tamanho do ano da eleição e no ano subsequente, em igual atitude desleal e covarde com os nossos jovens, o governo impediu a concessão de novas bolsas, de novos financiamentos para as universidades públicas e agora, recentemente, anuncia o cancelamento de concessão de bolsas para doutorado e mestrado no exterior, através do CNPq,
ceifando a esperança e o sonho de milhões de jovens brasileiros. Aconteceu com todos os programas do governo federal, que duplicaram, triplicaram de tamanho durante a eleição e foram cortados no ano subsequente, onde este financiamento ilegal, onde esses empréstimos que foram contraídos, ferindo a lei de responsabilidade fiscal e, consequentemente, caracterizando o crime de responsabilidade, foram praticados. Mas a situação está chegando num quadro de insustentabilidade, porque nós não estamos falando apenas do drama do desemprego, nós não estamos falando apenas do pânico, da ameaça do desemprego, do medo que parte dos trabalhadores hoje enfrentam. Nós estamos falando já de vidas, senador Caiado. Este final de semana, como faço comumente, visitei várias cidades da Paraíba. Estive em Conceição, na região do Vale do Piancó, passei por Ibiara, por Diamante, estive em Itaporanga, fui a Sumé, estive em Monteiro. E em todas essas cidades, uma epidemia apavorante de dengue, do vírus da zika, de chikungunya. Em algumas cidades, mais de 30 mortes. Em outras cidades, uma população quase que por completo contaminada, e nós vivemos diante de governos que estão paralisados, que não conseguem tomar providências básicas, como, por exemplo, a aquisição de fumacê. É o governo federal, é o governo do Estado, e não por coincidência, a presidente Dilma Rousseff é aliada do governador Ricardo Coutinho, o governador Ricardo Coutinho é aliado da presidente Dilma, e completamente omissos, sem tomar uma única providência, nem mesmo dirigir uma palavra de alento ou de solidariedade a essas famílias que foram jogadas e entregues à própria sorte. Imaginem o que vem a ser uma cidade inteira, ou praticamente quase toda a população de uma cidade contaminada pelo vírus Zika, ou pela dengue, ou pela chikungunya, com registro de dezenas de mortes. Nós estamos falando de mortes, pessoas que estão morrendo, e o governo federal não traz uma única palavra, muito menos uma ação, para combater essa epidemia que vai se espalhando, vai contaminando o Brasil inteiro e que agora começa com a chegada antecipada da gripe H1N1, e o que se pergunta é aonde vamos parar. E nós vamos parar quando o impeachment for aprovado pela Câmara nos próximos dias, porque a presidente Dilma Rousseff perdeu por completo a capacidade mínima que poderia ter de governar os destinos do Brasil, onde populações inteiras estão sendo atingidas pelo descaso, pela incompetência, pela omissão deste governo que acabou e que precisa ser renovado o quanto antes. Eu escuto com alegria e com prazer a parte do senador Ronaldo Caiado. Senador Cássio Cunha Lima, Vossa Excelência retrata exatamente o que nós estamos vivendo entre um dos tópicos levantados por Vossa Excelência, a área da saúde. É o caos. O relato de Vossa Excelência em relação aos municípios do interior da Paraíba, ele é exatamente o que acontece hoje em todo o país. Vossa Excelência disse da Zika hoje, com as mulheres gestantes em pânico, sem a menor capacidade de apresentar uma alternativa a todas elas, a incidência de dengue hoje como sendo o Brasil extrapolando a casa de 1.500.000 casos. Nós temos chikungunya também. Nós temos agora a reincidência do H1N1, onde nós já temos mais de 70 mortes no Brasil e até o momento o Ministério da Saúde ainda não distribuiu as vacinas. Nós temos aí filas, desespero das mães com as crianças, principalmente as mais sensíveis e as mais vulneráveis, como os idosos. Nós temos uma situação agora, neste momento, onde a semana passada
a presidente Dilma contingenciou mais 3 bilhões de reais da saúde, 3 bilhões de reais da saúde. E, no entanto, nós vimos aí um fato inédito, nobre colega. A Caixa Econômica Federal liberou 100% de um empréstimo para o JBS comprar alpargatas, 2,6 bilhões de reais. 100% do valor foi emprestado e como é um banco oficial, mantido e garantido pelo Tesouro Nacional, já fiz um pedido de informação, mas veja bem, nós não temos para aquilo que Vossa Excelência coloca, prioritário, um fumacê, uma vacina para o H1N1, o atendimento, pelo menos, naquilo que se ficou acertado na distribuição de spray para que as mulheres grávidas pudessem ter uma proteção maior. Esse quadro todo é o caos, associado a esse pânico que Vossa Excelência coloca em relação a todos os brasileiros hoje que se colocam favoráveis ao processo de impeachment, ameaçado pelos coletivos e pelo Exército Vermelho do Stedley, identificado pelo presidente Lula, como sendo agora o novo gestor da ordem no país e com tese de ameaçar a todos os cidadãos que se colocam favoravelmente ao impeachment. Diante desse quadro caótico, indiscutivelmente, nós não temos outra saída que não seja apressarmos essa votação para que o Brasil rapidamente possa ter um novo projeto e buscar um novo rumo diante dessa situação crítica que nós estamos vivendo. Simplesmente terminando, caro colega, a tese de disputar eleições. Até quando li, senador, o editorial do jornal Folha de São Paulo, eu imaginei que a presidente fosse se sensibilizar com aquilo. Realmente ela poderia ter um gesto magnânimo, um gesto maior, ter um gesto de grandeza para dizer, olha, se eu estou fazendo tão mal ao país, vamos convocar novas eleições. Mas, de repente, ela vem no outro dia, refuta aquela tese agressivamente, não renuncia por nada, como se fosse ali uma queda de braço, mostrar coragem ao enfrentar. Ela não está trazendo nenhum problema para ela, está fazendo um problema para o povo brasileiro que é o grande sofredor neste momento, por uma imposição, tá certo? É até difícil de ser imaginado na cabeça de uma mente sã, tamanho apego ao poder e tamanho desprezo pela sociedade brasileira, que hoje tem mais de 10 milhões de desempregados, e esse quadro de sofrimento que Vossa Excelência relata no interior do seu Estado, que é igual no Brasil todo. Eu vejo que realmente não tem esse gesto. Agora, como Vossa Excelência colocou, em um dos apartes que teve aqui no decorrer do dia de hoje, o momento hoje é desta Casa votar o impeachment da Presidente da República. A discussão de novas eleições, nós estamos preparados para ela. Nós não temos medo da urna, eu tenho respeito pela urna. Eu chamo urna de Vossa Excelência, porque eu tenho respeito pelo voto do meu eleitor. Mas tenha total tranquilidade que se tem hoje parlamentares que podem caminhar o Brasil e andar pelas ruas de cabeça erguida, pode dizer que, junto com Vossa Excelência, nós temos alguns senadores aqui que podem tranquilamente enfrentar as urnas. Eu agradeço a parte que Vossa Excelência me concede para poder mostrar ao Brasil a situação grave que Vossa Excelência levanta na área da saúde, onde hoje a situação é de pânico total. Muito obrigado pela parte, senhor presidente. Eu agradeço, senador Caiado, a parte de Vossa Excelência, que incorpora ao meu pronunciamento. Indiscutivelmente, a palavra essa é caos. Enquanto a população desassistida, entregue à própria sorte, sofrendo, morrendo, o governo vive em confronto permanentemente com os médicos que foram atacados, desrespeitados ao longo desses últimos anos. Não é só o problema da saúde pública que se agrava, acredito que talvez no Ceará do senador Tasso Gereissati, senador Eunício, a situação não seja diferente. É alarmante o que vem acontecendo no Nordeste brasileiro e provavelmente em outras regiões, falo apenas com maior conhecimento da Paraíba, onde a população se sente completamente desassistida, sem que haja uma única providência sequer
para combater essa epidemia gravíssima que tem trazido dor, sofrimento e morte para muitas e muitas famílias do nosso Estado. Não é diferente a situação de segurança pública e tentando sempre ter uma palavra de respeito àqueles homens e mulheres que sempre nos defendem. Estamos procurando aqui no Senado, com propostas legislativas, de forma resumida, defender quem nos defende. Aprovamos recentemente, na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, a PEC 58, que coloca no texto da Constituição o adicional de periculosidade para os policiais militares, policiais federais, bombeiros, civis, e hoje conseguimos, com muita alegria no plenário, o número de assinaturas necessárias para que possamos reparar uma lacuna, um erro, um equívoco do Constituinte de 88, que não incluiu no capítulo da segurança pública os agentes penitenciários como membros da estrutura de segurança pública do nosso país. E esses agentes penitenciários, que fazem um trabalho importantíssimo e cada vez mais relevante num país com a população carcerária como a nossa, não receberam o tratamento devido na Constituição de 88 e agora apresentei na data de hoje a PEC número 14, que passa a incluir os agentes penitenciários, criando assim a polícia penitenciária, para que estes trabalhadores, esses homens, essas mulheres que fazem também parte do sistema de segurança pública possam, no futuro, serem atendidos com esse adicional de periculosidade. Não é correto, não é razoável que os agentes penitenciários não estejam no mesmo capítulo da Constituição Federal que encontram-se os policiais militares e os policiais civis. Repito, na minha visão, na visão de quem foi constituinte, um erro histórico cometido àquela altura, que agora o Congresso Nacional pode reparar. Então, senhor presidente, pelo avançado da hora, eu não quero extrapolar o meu tempo, apenas para dizer que a Câmara dos Deputados terá uma responsabilidade enorme nos próximos dias. A sociedade brasileira não vai aceitar a ausência de nenhum deputado ou deputada da votação do impeachment. Me faz lembrar quando também na Assembleia Nacional Constituinte nós iríamos votar a duração do mandato do presidente Sarney e também o sistema de governo, e àquela altura o presidente Ulisses Guimarães disse com muita firmeza que a única justificativa de ausência que aceitaria era o atestado de óbito. E é o que o povo brasileiro vai repetir também no dia da votação do impeachment. A única justificativa de ausência será a apresentação do atestado de óbito, porque ninguém vai tolerar que representantes do povo se escondam diante de uma decisão de tamanha envergadura, de tamanha relevância. Então, senhor presidente, ontem o que se viu foi um exercício de retórica, uma tentativa de fazer aquilo que se torna impossível, que é defender o indefensável. O processo prossegue. Amanhã, provavelmente, a comissão do impeachment na Câmara terá a leitura do relatório do relator do processo, e este Senado saberá cumprir com as suas responsabilidades, com o seu dever, tão logo o processo aqui chegue, para que nós possamos pôr fim a essa crise que se aprofunda em todos os aspectos do nosso país, nos aspectos econômicos, nos aspectos sociais, na saúde pública, com pessoas, repito e insisto, sofrendo, sentindo dores físicas, morrendo pela omissão, pelo descaso, pelo descalabro que vive o Brasil diante do desgoverno da presidente Dilma Rousseff do PT, que não faz outra coisa a não ser tentar comprar votos na Câmara dos Deputados à luz do dia, com o conhecimento da imprensa, com o conhecimento das autoridades do Ministério Público Federal, da Justiça, da própria Polícia Federal, algo que se vê de forma estarrecedora a que ponto nós chegamos, a que ponto empurraram o nosso Brasil a um verdadeiro escárnio, a um desrespeito completo, à falta de decência mínima exigida por quem é mandatário do maior cargo do nosso país.
Portanto, que os dias passem logo, possamos abreviar esse sofrimento com o julgamento do impeachment, para que uma nova esperança surja e que possamos olhar para o futuro com um pouco mais de confiança no amanhã que está por vir. Agradeço, senhor presidente, pela tolerância do tempo. Nobre senador Cássio, eu queria só fazer um pequeno, breve comentário. Pois não, senador Hélio, eu escuto Vossa Excelência com atenção. Primeiro, eu queria cumprimentar Vossa Excelência pelo seu aniversário hoje, dizer que é com muita alegria, quero dar-lhe um abraço forte, carinhoso, porque Vossa Excelência é um dos grandes tribunos dessa casa aqui, igual Vossa Excelência falou de mim, mas você realmente é um exemplo para nós, todo mundo, Vossa Excelência. E realmente as preocupações que Vossa Excelência traz aqui para a discussão, realmente é um momento ímpar que a gente está vivendo no nosso país e que precisamos ter a tranquilidade e a cautela para estar levando a discussão. Eu tenho observado muito que Vossa Excelência não deixa de enfrentar a discussão, mas sempre de forma respeitosa, de forma tranquila, colocando suas posições, algumas convergentes, outras divergentes, com cada um de nós aqui, mas de uma forma transparente, de uma forma tranquila, de uma pessoa que é experiente, né, governador do estado várias vezes, filho de governador, de poeta do nosso querido estado da Paraíba. Então, eu só queria mesmo registrar isso e dizer que fico muito feliz de estar aqui ao seu lado e hoje comemorando o seu aniversário, Excelência. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, senador Hélio, a gentileza do registro da passagem do meu aniversário. Aproveito ao agradecer Vossa Excelência, agradecer a todas as mensagens que recebi ao longo do dia, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, mensagens telefônicas, telefonemas. Infelizmente não pude retornar a todos ainda, mas fica o agradecimento pelo seu gesto de carinho e eu escuto também com alegria o senador Paulo Paim. Registro, senador, antes do Paim falar aqui, só um registro. Eu mesmo pedi para minha secretária ligar para você umas 5 vezes hoje e não consegui. Então, imagina os outros, o tanto. Eu estava aqui no plenário fazendo o meu dever e as pessoas com certeza entenderão. Com certeza. Senador Cássio, não poderia deixar de cumprimentá-lo pelo aniversário. Nós que eu sempre lembro e não canso de dizer, Vossa Excelência, o mais jovem constituinte. Eu já, como a gente fala, nego velho, naquele período eu já tinha mais de 30 e estava com 33, eu acho. E Vossa Excelência, um jovem, mas que chegou lá com toda a força. E que bom ver os anos passaram. Vossa Excelência, líder do PSDB, um partido da oposição, mas eu faço aqui as palavras que o senador Hélio José colocou. Vossa Excelência faz o bom combate, faz o bom debate, mas sempre num altíssimo nível. E não só o bom debate nas questões que discorda, como também apresentando uma proposta como essa que eu vi Vossa Excelência agora falar, de garantir o adicional de periculosidade para os agentes penitenciários. Meus cumprimentos, eu tenho a alegria de ter convivido com Vossa Excelência nesse período, inclusive quando Vossa Excelência foi governador. E no período, não sei o que houve, que eu dei um depoimento favorável a Vossa Excelência, porque eu o conheci aqui no Parlamento. Com certeza é um grande senador do país. Meus cumprimentos. Parabéns pelo aniversário. Agradeço muito, senador Paim, pelo depoimento, pela generosidade de suas palavras, pelas felicitações pelo meu natalício, que estendo mais uma vez ao senador Hélio José, e encerro também com o agradecimento ao senador Caiado, que já me cumprimentou, a todos os senadores que, de forma muito gentil, de maneira muito fraterna, também saudaram não apenas a mim, mas também ao senador Aloysio Nunes, que igualmente faz aniversário hoje, e aproveitando a imensa audiência da TV Senado, da Rádio Senado, agradecer a todas as pessoas que me dirigiram mensagens no dia de hoje. Muito obrigado, e a forma de retribuir tudo isso é continuar trabalhando com firmeza, com convicção, procurando fazer sempre de forma correta, dando o melhor que eu possa dar na representação que faço do Estado da Paraíba nesse Senado Federal. Muito obrigado pela gentileza de todos, muito obrigado, presidente, pela tolerância do tempo.